Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. Empreender não é uma questão muito fácil, mas quando se tem apoio se torna mais leve. E hoje nós vamos conversar com elas que juntas caminham há tantos anos como irmãs e empreendedoras. E é fundamental esse apoio que elas conseguem encontrar uma na outra e doar a todos aqueles que elas lideram. Jaqueline Bosa, o assunto hoje em dose dupla. O que você está achando sobre isso? Eu tô amando, gente. História linda, né? Inspiração, né? Inspiração. Vai inspirar muitas mulheres nesse podcast, com certeza. Como todas as outras histórias têm inspirado. Verdade. E aí, quando eu fiz o convite, a primeira coisa que elas falaram, juntas? Eu falei, juntas? Valquíria e legal. Valéria. Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. Obrigada, Simone, pelo convite, adorei. Primeira vez no podcast, espero aqui agregar a história às pessoas que vão ver. Com e certeza. Isso faz sentido para as pessoas. Com certeza. Bom dia, amiga, obrigada. A gente falei amiga porque Simone está nas nossas vidas há muitos anos. Obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa história para vocês, de empreendedorismo. E quando teve o convite, eu ouvi o convite, eu falei, nossa, realmente faz muito sentido. Sim. Porque às vezes, dificilmente, eu e a Valéria contamos a nossa história juntas, né? Às vezes a gente conta nossas histórias separadas. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e esperamos inspirar mulheres. Com certeza, até porque elas, né, é o acróstico de empreendedorismo, liderança, assertividade, sucesso na integralidade do ser mulher. E vocês duas trazem tudo isso para nós nesse nosso encontro, na história de vocês, porque eu visualizo muita superação que vocês tiveram. Porque às vezes, Jaqueline, as pessoas olham e falam assim, nossa, elas são poderosas, né? Elas são lindas, a pele dela, o estilo de vestir. Mas sempre foi assim? Quem vai falar? As duas vão falar? Como é que vai ser esse negócio? Sempre foi assim? Nós começamos no empreender muito cedo. Eu vou começar um pouquinho, depois a Valquíria fala para a parte dela. Nós começamos a empreender, eu comecei a empreender primeiramente com 14, 15 anos. Eu comecei, gente, já acreditei, raramente eu falo isso, fazendo calcinhas, porque eu não queria, tínhamos a necessidade da renda extra, viemos de famílias muito simples, né? Tínhamos a necessidade de conquistar, de querer, minha mãe sempre plantou isso pra gente, que sejam mulheres independentes, sejam mulheres que tenham o seu próprio dinheiro, não dependam de ninguém. E eu comecei com 15, 14, 15 anos fazendo calcinhas, que a minha mãe tinha confecção, meus pais tinham confecção, para vender junto com eles. Comecei com calcinha, fazendo ali as calcinhas e tal, há anos atrás a confecção era muito ativa em mulheres. Sim. E começou, deu certo. E Valquíria tinha um emprego, gente. Ela tinha um emprego, um trabalho. Com 14, 15 anos também? 15 anos ela tinha um trabalho. Então, e aí tem outro caso que eu ia falar primeiramente. Eu e Valéria somos da zona rural. Então, a gente tem família muito simples. Mas o nosso primeiro ato de empreendedor... Esqueci, gente. De empreendedorismo, e a gente sempre esteve juntas, né? A gente morava num apartamento de próximo à rua. E a gente, assim, vendo a necessidade da família, né? Muito desafiador, meus pais mudaram com 4 filhos, eram da zona rural para Muriaé. E aí a gente querendo fazer dinheiro, montamos uma banquinha em frente ao apartamento e pegamos fruta da zona rural do nosso sítio para colocar na banquinha e fazer um dinheirinho. Isso antes dos 14 anos? Não, 9 anos de idade, amiga. 10 anos de idade já. É o nosso primeiro ato de empreendedorismo. 9 anos de idade a gente já queria ter o nosso dinheiro. Né? E aí, o que aconteceu? Quando a Valéria começou a empreender no ramo de confecção, né, que foi algo pequeno, eu estava trabalhando fora, Valéria, você não se lembra, mas a Valéria começou a empreender porque ela não queria trabalhar fora. Então existem diferenças entre gêmeos, né? Ela não queria. Deixa eu contar. Só complementar. E aí, eu comecei a trabalhar na floricultura, gente, com 15 anos, 14, 15 anos de idade, e achava o máximo entregar as flores, levar os buquês de flor. Eu já trabalhei. E aí, nesse meio termo, a Valéria começou a empreender, e ela tinha a oportunidade, como ela estava empreendendo, ela tinha flexibilidade. Gente, eu não tinha noção que era flexibilidade, né? E aí, ela poderia estudar de manhã. E nós morávamos em Dornelas, e estudar no estadual. E aí, eu falei, nossa, eu vou ser obrigada a estudar à noite, porque eu estou trabalhando o dia todo. Aí eu falei, comecei, assim, né, ou puxado pela Valéria, eu resolvi, comecei a trabalhar junto com ela. Isso, aí nós começamos a confecção, nós já tínhamos aí quase 17 anos. 17 anos começamos a confecção. Sou muito grata pela confecção, pelos anos que nós aprendemos muito. Eu falo que uma pessoa, eu não sei se tem alguém que vai nos ouvir, que tem a confecção, que quando você tem uma confecção, você se torna a pessoa mais resiliente do mundo. Porque você passa por tanta coisa, por tantas dificuldades.
desculpa quem gosta de confecção, tá, gente? Eu teria, desculpa. Muitas dificuldades, que se eu passar por alguma dificuldade hoje nesse trabalho que eu estou, não é nada. O que eu passei com confecção, não é dificuldade, tipo assim, Desafios mesmo. desafios, Mas eu né? acho que, pensando aqui, eu não acho que nem tinha muito a ver com o ramo em si. Sim. A gente começou um negócio com 17 anos. Muito novas, né? Muito o movimento também da É, maturidade, isso tudo sem, talvez. eu acho que tem muito a ver. Sem uma educação financeira, né, nem familiar, nem uma educação, nem saber sobre gestão, foi tudo muito intuitivo. A gente foi aprendendo fazendo. Então, esse fato da gente não ter o conhecimento, então é muito importante o conhecimento em qualquer área que você vá atuar, ou que você tenha um mentor ou uma mentora, Uhum. né? Que aí você já vai caminhar com alguém que já caminhou antes, ou vai te ensinar a caminhar. Ele reduz um pouco o tempo, né? Reduz o tempo. E os erros. Os erros também, Né? verdade. Então, nós tínhamos nossos pais, gente, mas nossos pais eram ruralistas, pessoas da zona rural. Começaram intuitivamente a confeccionar também, mas tudo naquela forma ali, na luta, né? Vou ver que dá certo, mais naquela coisa do trabalho mesmo, sem saber necessariamente que estava fazendo certo ou errado, com muita luta. E eu e o Valério seguimos os nossos passos dos nossos pais, sem esse conhecimento de gestão, sem esse conhecimento de gestão do negócio, porque não é só financeiro, né? A gestão do negócio um todo. A confecção nos ensinou muito, né? E nesse primeiro momento, qual que foi a maior dificuldade de vocês? Foi a falta de maturidade mesmo? Foi a falta de gestão? O que vocês perceberam naquele momento que foi a maior dificuldade, o maior desafio de vocês no empreendimento? As duas coisas que você falou, gestão e maturidade. Uhum. Porque eu acredito que se a gente tivesse maturidade na época e gestão, nós teríamos ficado até mais tempo aí com confecção, apesar de ser um trabalho desafiador, um ramo desafiador. Não tínhamos maturidade, queríamos. Sabe aquele negócio de adolescente? Ou nós compramos nosso primeiro carro com 19 anos, o carro à vista. O carro tinha 1 ano de uso. Então, nós achávamos que era dono do mundo. 19 anos, gente. Posso ter, mas dificilmente com 19 anos você tem maturidade. Não tem. Então, e aí o empreendedorismo trouxe, igual a gente teve desafios, mas eles nos trouxe esses recursos. Né? Com 18, 19 anos, igual a Valéria falou, 17 anos a gente já tinha nossa independência. Né? Nós não dependemos dos recursos dos nossos pais desde os 17 anos de idade. Né? E quem hoje tem emprego com 17 anos? Só tem alguns, né? E é independente dos pais, né? É difícil. Hoje a pessoa vai para a faculdade. Hoje começa com 23, 24 anos, sim. se preocupar com isso, né? Então, aí, com 19 anos, nós compramos nosso primeiro carro. E minha mãe, vou contar aqui, gente. Mamis, beijo! Mamãe tinha um carrinho muito simples. E o nosso sonho mesmo da Valéria era ter um carro melhor. Sonho. Era nosso sonho ter um carro melhor. Nosso sonho. Né? E aí nós trabalhamos 6 meses, foram 6 meses, sim, um ano, não sei, para juntar o dinheiro e comprar o carro. E o carro foi de vocês duas? Nós duas. Era para confecção, era para tudo? Carros juntos, anos e anos. Depois, agora que raramente a gente tem carro separado, a gente teve tudo junto, que era tudo junto, era carro junto, as roupas eram juntas, o quarto era junto. as roupas eram juntas, tudo junto. E diante desses desafios, estarem juntas foi um ponto crucial, foi um diferencial para que vocês superassem todos os desafios, todas as dificuldades e todas as conquistas que vocês trouxeram até então? Acredito que sim, ô Simone, porque você tem sempre alguém que te apoia ali, né? Alguém que está ali te ajudando, dando outra ideia, como nos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, acho que faz mais diferença ainda do que nós fazemos hoje em dia, porque nós somos um complemento do pensamento. Ela dá uma ideia, eu dou uma ideia do nosso trabalho, do que antigamente. Antigamente, eu tinha uma função e a Valquíria tinha outra função. Eram funções independentes. No tanto que, para finalizar o assunto da confecção, não sei se a Valquíria quer agregar mais algum assunto, eu parei. Quando ela decidiu parar com confecção, eu vi que eu, assim, não tinha como continuar, porque como ela fazia uma parte, eu não sabia fazer a parte dela. Então não cada uma sabia. executava um papel. Não. Eu não sabia fazer a parte dela. Então, sem ela, eu não teria como continuar. Ela me obrigou a mudar de lugar. Ela me obrigou a mudar, fazer aí uma transição de carreira. Porque eu não tinha como continuar sem ela, porque ela que fazia uma parte da confecção, que era modelagem, que era desenvolvimento de produtos. As viagens, as vendas também. Sim, era muito. Aí, graças a Deus, ela não quis continuar e eu também relutei por alguns anos, né? 1 ano ainda, continuando com o negócio, que não era um negócio. Porque vocês vão concordar comigo que quando você tem que fazer aquilo que aquece seu coração. Quando você tem aquele negócio não aquece seu coração mais, você não consegue. Brilha os olhos. Não brilha os olhos. Você assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Você faz por obrigação. E você começa a ficar triste com aquilo. Eu tive um período, quando eu saí da confecção, que eu acho que eu entrei numa depressão aí, por causa da confecção. Porque aquilo não fazia sentido. Foram quantos anos? Na confecção foram 17 anos, né? 17 anos na confecção. Mas somos tudo que nós somos hoje, muitas
os conhecimentos, é por causa que eu sou grata. Sim. Mas não fazia sentido mais naquela faixa etária da que nós estávamos. E como que você, Valquíria, sentiu que não fazia mais sentido? Ao ponto de convencer Valéria de que não era mais isso. Estou pensando. Porque assim, não dá só um start, né? Vamos lá. Quando É um processo. porque vamos falar. Às Quando vezes é um você processo muito interno que a gente não consegue identificar, né? Igual, por exemplo, quando foi em 2017 que eu tive burnout, eu não consegui identificar aquilo, que aquilo não cabia mais na minha vida. Mas assim, foi um processo, não foi de uma hora para outra que eu identifiquei isso. Então, olha só, desde 2017 até o ano passado, eu ainda estava agarrada numa coisa que eu achava que era minha estabilidade. Às vezes a gente fica naquele negócio assim, eu preciso disso e não precisa, né? E aí... Deixa eu só complementar, depois eu respondo a sua pergunta, essa questão da estabilidade, que eu até ouvi uma pessoa falando ontem. Quando você tem um CLT, ou você é um concursado, você tem, entre aspas, ali uma estabilidade, mas você nunca vai prosperar. Você nunca vai ser abundante. Porque os seus gastos, a sua vida, vai ter que encaixar naquele ganho. Né? Vai ter que encaixar naquilo que você ganha ali. Né? Vai ter que se encaixar naquele orçamento ali, porque não tem Você fica como. preso, né? Você nunca vai ser abundante, próspero mesmo, sendo um CLT ou sendo aí um concursado. E aí, respondendo a sua pergunta, quando foi... Eu não tenho essa clareza, não, Simone, de quando foi. Eu sei, a gente já tinha passado por vários desafios de altas e baixas na confecção. E aquilo, de repente, eu tinha que criar as peças, né, fazer o desenvolvimento do produto, trabalhar as vendas. E aquilo não. Olha, embora eu estava terminando a faculdade de moda, de IFEC, que eu sou formada em design de moda. Mas aquilo não fazia mais sentido para mim, eu não tinha vontade de fazer. Então perdeu realmente o brilho nos olhos, né? Eu não tinha aquela vontade de ir desenvolver as coleções, viajar para venda, às vezes viajar para entrega, porque a gente fazia todos os processos, às vezes a gente tinha representante, né? Mas aí oscilava, né? Tinha coisas que eu fazia. E aquilo não... Quando eu encontrei uma coisa clara na minha mente, eu vou mudar de carreira. Mas assim, eu estava com 33 anos, sim. Eu falei, eu não me imagino fazendo isso com 40 anos. Porque eu já tive tantos altos e baixos com isso que eu não tô me imaginando me reerguendo tantas e tantas. Eu acho que tantas e tantas vezes que a gente já teve que se erguer. Sim. E pontuando só o que a Valéria falou, eu acho que na confecção a gente não tinha consciência o que era a parceria. A gente não, que tem a ver com a questão da maturidade também, né? Das relações. A gente não tinha hoje eu tenho consciência assim, que a gente ficou tanto tempo juntas, num negócio juntas, porque a gente tinha o apoio uma da outra mesmo. E isso foi importante para que vocês chegassem até aqui, né? Com certeza. Gente, eu não sei quem faz sozinho, né? Mas deve ser um pouco mais desafiador. Mas sozinho, eu sempre falei com a Simone assim, sozinho a gente não cresce. Porque o ser humano ele precisa de alguém, gente. Eu não consigo me ver sem a Simone, por exemplo. Obrigada. Somos interdependentes, né? Nós dependemos uns dos outros. E assim, sem os meus parceiros, sem as pessoas com quem eu conto, meu negócio não iria para frente se eu não contasse com vários amigos, sabe? Que eu sinto como parceiros, são amigos também. Então, mulher, se você está sozinha, esse é o momento de procurar apoio, de procurar ajuda, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, seja na sua profissão, na transição de carreira. É importante que você não dê conta de tudo sozinha, porque é sobre isso que nós temos conversado muito, né? Quando a gente decide dar conta de tudo sozinha, a gente fica cansada, sobrecarregada, estressada, pode produzir um burnout, pode produzir um transtorno de ansiedade. Agora, quando a gente busca apoio, e aí vocês sempre são, né, o apoio uma da outra, fora toda a equipe que vocês têm hoje, todas as mentoras que vocês têm, isso fez diferença para que vocês tomassem as decisões mais difíceis nesses momentos de impacto emocional? Acredito que sim. Eu não, né, quando eu fiz a transição da carreira, nós não tínhamos nenhuma mentora especificamente, né, Valquíria? Mas agora, na nossa vida atual, a gente tem, tipo assim, várias pessoas que você inspira ali, que você vê, nossa, pô, que legal a pessoa tá fazendo isso, que você inspira no que ela tá falando. A Valquíria tem mais amigas, mentores que fazem a mesma coisa que nós, o mesmo trabalho que a gente, estão mais próximos, indicam mais. Mas, por exemplo, nesse outro ramo que nós estávamos antes, que era confecção, eu acho que ele era só mais nós duas, porque ele era bem solitário, sabe? Não tinha muita gente, tipo assim, faz isso para você melhorar, faz aquilo para você melhorar. Não tinha, né, Valquíria? Não tinha. Eram vocês por vocês. Talvez por isso não tínhamos tanto êxito, né? Não tivemos o êxito, a tranquilidade, porque quando a gente fala da questão do ramo, né?
Tem muita gente que tem êxito com o ramo, tem até hoje, Sim. né? Não estou desprezando o ramo. O ramo é um ramo bacana, o ramo que as pessoas podem ter sucesso. Eu tenho parentes que estão aí há 70, 60 anos com confecção e estão felizes com confecção. Não estou desfazendo. Mas fez sentido para mim, para a Valquíria, por um tempo só. E não faz, depois não fez mais. Qual a pergunta que você fez mesmo? Você pode... Se apoiarem, é isso aí. Se apoiarem, você que foi importante para vocês esse momento do impacto emocional de decidir fazer a transição. Eu acho que a gente se apoiou. Não, a Valéria não me apoiou. Não apoiei, não. Não? Não apoiei, não. Não apoiei, Apoiou, não. A gente se apoia. Voltando à pergunta para a Jaqueline ali. Então, Jaqueline, quando você quis mudar de profissão, você teve medo? Muito, muito medo, gente, porque a estabilidade que dá de um CLT, né? E assim, eu ganhava razoável para Embraer. Então é uma coisa assim, nossa, que baque. E agora? O que eu faço? Aí, concluindo, gente, só que eu tinha medo, tive medo de sair de uma situação que não era ruim. Estava com medo de sair do ruim para o melhor. Às vezes a gente quer sair, tá no ruim. Aquilo furou, perdão de falar daquilo furou. Perdão da xingar, fazer um xingamento agora de cocô. Dó nele ali. E você tem medo de sair dele. Mas você sabe como que se chama isso dentro da terapia? O que está acontecendo dentro do cérebro das mulheres que estão vivendo uma vida insatisfatória e permanecem nesse mesmo lugar? Não, quero saber agora. Chama homeostase. É o lugar que o seu cérebro já conhece. É uma estabilidade falsa das suas emoções, do seu financeiro, do seu relacionamento. Mas as mulheres permanecem ali porque já é um lugar que o seu cérebro, ainda que desconfortável, já sabe o caminho. Então, para mudar, você precisa de apoio, entendeu? Quando você tem o apoio para quebrar a homeostase, para quebrar o ciclo, que mesmo que desconfortável pareça confortável, você já está mudando a sua mentalidade. Porque a mentalidade, ela só muda quando você consegue entender que aquele lugar realmente não é o lugar que você quer estar. E é um processo, gente. E aí a gente cria estratégia. Mas assim, não é uma coisa fácil. Não deve ter sido para vocês também, de uma hora para outra, falar assim, eu vou deixar isso aqui, que é uma coisa que me gerava estabilidade, para uma coisa nova, totalmente diferente, né? Como é que foi esse processo, assim, para vocês? Essa descoberta de que vocês poderiam muito mais? Só até voltando um pouco no assunto, que a Simone perguntou um pouco essa questão de mentora. Eu mudei de negócio, até, sim, fiz essa transição de carreira, porque, igual a Valéria não enfatizou a questão de mentoria, mas eu acredito, assim, é claro que a gente tem que estar disposta a fazer uma mudança, né? Ou não estar aguentando mais estar nessa homeostase aí que a Simone falou. Então, eu acredito que eu continuei porque eu tinha uma pessoa me apoiando, que não era a Valéria, que era a Simone, né? Que nesse período trabalhava no mesmo negócio que nós trabalhamos hoje. E a Simone foi essa pessoa que eu até comentei antes de vir aqui pro... Eu vou até me emocionar, gente. Que orgulho! Eu falo assim, que às vezes, depois eu respondo a sua pergunta, que eu não queria deixar de falar isso. Às vezes a gente precisa de pessoas que acreditem na gente. Ou que vejam que a gente precisa de mudar. A Simone era minha amiga íntima, amiga pessoal, né? Estava num outro negócio e ela via que eu não estava feliz. Então, aí ela veio oferecer algo para mim, ofereceu durante um bom período, eu não ouvia ela, porque ela acreditava que eu tinha um perfil para fazer aquilo, né? E eu não enxergava aquilo em mim. Então, assim, eu entrei nesse novo negócio, que é o Mary Kay, acho que pode estar comentando, porque a Simone enxergou em mim uma possibilidade, ela foi construindo aquela né, me mostrando as possibilidades do negócio, mas eu acredito que eu desenvolvi porque no início, assim, nos primeiros, ela já colocou, você faz, sempre muito entusiasmada, né? Vai dar isso, vai dar isso, vai dar aquilo. E eu acreditei, né? E ela acreditando em mim, eu acreditei que aquilo seria um bom resultado para mim, que aquilo seria possível. Então, assim, nesse início dessa transição de carreira, eu posso considerar a pessoa que me apoiou, que me motivou, né? Que foi Simone de Castro. Obrigada, amiga, por acreditar que daria certo, né? Ela acreditou primeiro que eu. Mas então, ela acreditou, ela visualizou, não, você tem capacidade. E eu não enxergava, gente. Ela enxergava, eu Tipo assim, tá doida, né? Tá doida, tá doida. Como ela tá enxergando? Ela enxergava uma capacidade extraordinária de desenvolver, e que realmente aconteceu, porque eu realmente fui. Parabéns por ter aceitado, né? Então, a Simone, assim, exaltando a minha amiga, sou muito grata, honro muito a vida dela por isso. Sempre teve essa habilidade de levantar mulheres, de ajudar mulheres, né? E hoje acredito, assim, tenho certeza que ela está no lugar certo. Porque, certíssima. Porque a gente vai encontrando o caminho, né?
entendeu? Pela vida, né? Então, mas voltando à sua pergunta, Jaqueline, perdão. Depois você já respondeu boa Já parte. respondi. Boa parte, porque assim, gente, questão de você encontrar essa motivação para você mudar, sabe? É muito coisa interna, assim. E quando você tem uma visão do outro, né? O outro te enxerga e você fala, gente, mas o que que ela tá enxergando que eu não tô vendo? Né? É uma coisa muito impressionante. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas pessoas. Quando hoje em dia, da mesma forma que a Simone nos ensinou, que é a forma que vai ensina, que é o que nós fazemos hoje, fez com que nós, tipo assim, acreditar em outra mulher. O que nós fazíamos antes, não. Hoje, você vê uma mulher, pô, eu acredito em você. Você sabe que ela tem potencial, né? Ela pode até não ver. Porque tem muitas hoje que eu vejo que tem um potencial enorme de desenvolvimento, mas a pessoa não se enxergou. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de se desenvolver, é capaz de mudar de profissão, é capaz de evoluir. Nós, por exemplo, nós estando aqui, já é uma evolução para nós. Quem diria que nós íamos falar em programas quando tínhamos confecção? Nunca. Entendeu? Então, eu acredito muito nas mulheres. Obviamente que hoje você pensa assim, mas com quem que você vai falar, né? Sim. Porque não adianta só a gente acreditar. A pessoa, tem que se acreditar, porque quem vai agir é a pessoa, né, Simone? Mas esse movimento, Valéria, principalmente você, né? Que eu me lembro que foi muito resistente, ela falou, não foi o apoio, né? Não foi, nesse momento não foi o apoio da Valquíria. Relações perfeitas. Mas eu acredito assim, foram muitas crenças, né, que vocês romperam. Foi uma transição mesmo, não só de carreira, mas também de mudança de mentalidade, de comportamento. Eu me lembro delas de shortinho jeans, cabelo todo pra cima, assim, né, chinelinho de dedo. Então eu falo assim, hoje olhar para vocês, ver que vocês são realmente empresárias de sucesso, você na maternidade, você no seu negócio, sua equipe, tudo isso traz pra gente uma alegria muito grande para dizer para as mulheres que sim, vocês têm potencial, né? Falem para elas, mulheres, sim, vocês têm potencial, né? Sim, vocês têm potencial. Toda mulher tem um potencial escondido, gente. Só que você tem que dar a oportunidade de encontrar, né? De descobrir qual que é. E qual que é a situação? Eu acho que a mulher, você pode envelhecer melhor. Mas Valquíria, e vocês também, não sei, acredito também, estão envelhecendo melhor. A gente pode envelhecer com mais conhecimento, pode envelhecer mudando de profissão. Você pode estar melhor. Não adianta você, 20 anos, tá vendo? Não, eu quero estar com 40 melhor do que eu estava nos 20. Sim. Mas isso vem o quê? Com conhecimento também. Não é só você mudar de profissão, é você buscar conhecimento, buscar pessoas aí, como vocês duas também são, que possam ajudar a gente nessa mudança de carreira, ou se tornar realmente aí uma pessoa melhor, né? E não, eu vejo algumas mulheres que, tipo assim, em vez de chegar ali aos 50 anos, aos 40, que é a faixa etária mais ou menos, não estão melhores. Por quê? Porque de repente não buscaram algo assim que fazia sentido para elas na vida, para elas estarem melhor. E como que é para você hoje desenvolver essas mulheres? Lembrar que um dia você também teve crenças que te limitaram, questões que te fizeram não ver o seu potencial. Como que é isso para você hoje? Chegar para uma mulher e falar assim, ela tem o potencial, eu consigo desenvolvê-la. Como é que é para você? Simone, quando eu pego uma nova parceira de trabalho e ela desenvolve, eu fico numa felicidade. Tipo assim, pode ser aquela parceira que nem tá fazendo tanto, mas se eu ver que eu mudei ela um pouquinho, que eu fiz um pouquinho de diferença na vida dela, já fico feliz. Porque para mim é uma alegria, às vezes não, vocês vão concordar comigo, Simone, vocês, às vezes não é só sobre dinheiro. Não. Eu tenho parceiras no meu trabalho. Na maioria não é sobre dinheiro. Não, dinheiro ajuda, mas tenho parceiros, já tive vários parceiros de trabalho que eu te tirei da depressão. Com o que eu faço hoje. Semana passada, eu tive uma parceira de trabalho que foi comigo em uma das rodas de conversa que eu tive no meu trabalho, que ela falou assim, Valéria, você me tirou do fundo do poço. Na hora eu não tive sabedoria de falar com ela, mas de falar assim, fulano, não foi eu que tirei, foi você que se tirou. Eu só dei a oportunidade de você sair de onde você estava. Tem que desejar, tem que querer, né? Tem que desejar, tem que desejar. Mas a gente, vocês como mentora, nós também como mentoras de mulheres, a gente tem que acreditar na pessoa, falar, porque às vezes a gente tem que falar, até a pessoa que não, eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso sair daqui onde estou e ir para um lugar melhor, né? Com certeza. Eu acho tão lindo isso, gente, porque é uma coisa que é uma visão nossa, que já passou por isso, que já foi transformada, e enxergar o potencial do outro, né? É muito legal. Você conseguir falar assim, você consegue. E vamos só, me veio um pensamento aqui. Todas nós, tenho certeza que teve uma mulher. Com certeza. Não, às vezes pode até ter sido um homem, mas aí eu vou falar assim. Em mim, assim, terapeutas, né? Eu já sempre fiz terapias com mulheres, tá? Ou foram terapeutas, ou foram mentoras. Sempre tem uma mulher ali para
né, disposta a te levantar. Isso é muito bonito no universo feminino, principalmente hoje em dia, né? Está mais forte, né? E esse é o nosso propósito no Pode Só para Elas, né? Todo o ecossistema, né? A gente criou a comunidade, tem os eventos, justamente por causa desse posicionamento que a Simone tem, que eu enxerguei, que é uma coisa assim, as mulheres precisam se movimentar para ajudar umas outras, sabe? Porque através da sua experiência, da sua vivência, você consegue transformar o outro. E é muito lindo isso, quando você consegue ver que você mudou um pouquinho, sabe? O outro, assim. Somou um pouquinho, né? Somou um pouquinho. Porque eu acho que é sobre isso. Eu acho que o ser humano precisa disso também, sabe? E eu sou muito feliz e grata porque eu descobri depois da Valquíria, né, que isso é um dom. Olhar para outra mulher e falar, ela tem potencial, ela consegue sair desse lugar que ela está, ela pode conquistar o que ela deseja. Isso é um dom, né? E desenvolver esse dom não é uma coisa muito fácil. Por quê? Vocês vão concordar comigo. Não é todas que querem. Sim ou não? Com certeza. Como é que vocês têm enfrentado isso? Nossa, eu sei que ela consegue, eu sei que ela pode, mas ela não quer. Então, Simone, eu vou ser bem sincera com você. Quando eu já fui aquela pessoa que insistia muito com aquela pessoa que não se vê. Hoje, eu insisto por um tempo. Eu vou continuar insistindo com ela se ela começar a me mostrar resultados. Se ela não me mostrar muito resultado, eu vou acreditar nela quando ela te ver, ela pode vir até a mim e vou continuar apoiando, mas eu não insisto tanto, porque vocês concordam comigo que tem um tempo da gente insistir? Tem. Tem que ter um tempo? Porque tem que se movimentar, né? Não porque adianta mesmo que seja um pouquinho. Mas é porque o que eu sempre falo dentro da terapia é uma decisão. Porque a nossa história, olhando para a história de vocês, a nossa história, mulher, não nos define. O que nos define é a decisão em fazer diferente. Sim. Essa é a minha frase terapêutica, né? Quando você decide, os recursos chegam, sejam eles de dentro, sejam eles de fora, todos os recursos chegam. Quando você decide, as coisas acontecem, mas não acontecem simplesmente por acontecer, né? Acontecem porque você decidiu e de forma clara e intuitiva esses recursos vão chegando, concordam? E o que acontece, Simone, eu não sei se é coerente o que eu vou falar agora, foi através de uma terapia que, às vezes, por um grande período da minha vida, porque nem sempre tudo é flores, né? Eu era vítima da circunstância. O que eu quero dizer para vocês, mulheres? Mulheres, não sejam vítimas. Ótimo. Você ser vítima da sua vida vai atrasar a sua evolução. Então, foi depois que, tipo assim, que eu, através de uma terapia, que processo terapêutico, que eu percebi que eu era vítima. Então, depois disso, eu comecei a me corrigir e tentar melhorar, porque quando a gente tem um processo de vítima, a gente demora muito a aceitar, né? e também a sair dele. E às vezes você volta para ele e você, não, eu estou sendo vítima. E a única pessoa que pode te tirar é você mesmo. Você buscar algo, que é aquilo que a Simone falou, você buscar algo, conhecimento, porque foi através de uma busca de conhecimento que eu saí desse processo de achar que o outro poderia fazer para mim, de achar que o outro podia mudar a minha vida. A única pessoa que pode mudar a sua vida e melhorar a sua vida é você mesmo, através de algum conhecimento que ainda você não tem e que você pode buscar. Muito bom, um oferecimento do Estúdios Bunny. Se você está gostando desse papo, eu já quero te convidar a curtir o nosso canal, a se inscrever, a compartilhar esse episódio, porque os Estúdios Bunny estão à sua disposição para também gravar o seu podcast, tirar suas fotos em família, corporativas, empresariais, de formatura. E caso você queira, é só entrar em contato, porque eles estão preparados para te receber aqui nos Estúdios Bunny. Depois de toda a tempestade, vem a bonança. E todo desenvolvimento gera um crescimento. Como que vocês estão se sentindo hoje? Quem é a Valquíria e quem é a Valéria, independente uma da outra e interdependente dessa relação gemelar? Contem para nós. Vamos começar, Valquíria. Então, hoje eu vou fazer 47 anos. Não parece, não parece, gente, Mary Kay. Sem nenhum procedimento estético. Ainda, tá, gente? Nada contra procedimentos. Hoje eu me considero uma mulher muito realizada, né? Não tive filhos. E aí, às vezes, tem uma pergunta muito sobre isso, depois eu comento, né? Eu sempre quis ser independente. Que foi algo que a Valéria comentou no início que foi algo que sempre nossa mãe nos incentivou. Sejam mulheres independentes, não dependam de ninguém. Então, eu considero que eu alcancei isso há uns 2, 3 anos atrás. Aí que você olha para sua vida, não, alcancei porque eu queria.
Quero ser independente. É óbvio que eu não tenho tudo que eu quero ainda, não fiz todas as viagens que eu gostaria de fazer, né? Mas, e também a segurança de saber que algumas escolhas não são muito claras, né? A vida vai levando a gente, né? As pessoas perguntam, por que você não casou? Por que você não teve filhos? A maternidade e o casamento não aconteceram para mim ainda, eu tenho uma relação, mas a maternidade com certeza não vai acontecer e eu não tenho nenhuma frustração, ser muito bem decidido. E tá tudo bem, tá e tá tudo tudo bem, certo. né? Porque eu acho que às vezes muitas mulheres que eu conheço, que às vezes têm a minha idade, não teve, às vezes não pôde ser mãe, ou não teve oportunidade, e a pessoa sofre com isso, que não é o meu caso, né? Eu amo as crianças, né? Amo meus sobrinhos, né? Minha irmã tem o Bento, que é meu afilhado, né? Então, assim, porque sempre há essa pergunta, né? Mas você não é uma mulher frustrada, você não sente falta disso, daquilo. Então, Ainda hoje, ainda hoje, né? ainda hoje existe essa pergunta para Tem essa você. pergunta. É como se eu não fosse feliz. É como se você não fosse pudesse completa. ser feliz. Gente, porque uma pessoa, posso estar falando errado, Simone, você pode ser infeliz com tudo isso, né? Verdade. Fato. Fato. Então, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito autoconhecimento, fiz várias terapias, vários tipos de terapia, fiz processos com a Simone, fiz terapias TCC, fiz psicanálise. Não, gente, porque eu tinha problemas seríssimos, não. É questão de busca de autoconhecimento mesmo. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito certa do que eu quero, muito certa do que eu não quero, muito feliz com o que eu faço, muito satisfeita. Claro que a gente sempre pode evoluir, né? Todas nós mulheres aqui queremos evoluir na nossa carreira profissional, né? E a evolução, igual teve até um assunto de hoje, a evolução que a gente pode ser dos 20 para os 40, dos 30 para os 40, para os 50, às vezes não precisa ser só profissional. Eu acho que a principal evolução que faz a gente mudar, virar a chave mesmo é o autoconhecimento. E aí você tem várias formas de buscar isso. E aí você pode sair de um relacionamento frustrado, de uma empresa quebrada, sair daquela cidade, mudar para outro país. Esse desenvolvimento, Jaqueline, que é incrível no ser humano, né? É quando ele toma consciência, ele sai dali e ele se torna quem ele gostaria de ser. E a chavinha é um processo, né, gente? Igual eu falei sempre, né? Aí, trazendo muito o que a Valéria falou antes, a questão do processo de vítima, né? Você chegou a falar aqui no anterior. Se você não busca o autoconhecimento, às vezes você vai viver uma vida infeliz. Porque simplesmente você não descobre o que você é. Quem é você? Eu sou Valquíria, uma empresária da beleza. O que você gosta? Né? O que você quer para o seu futuro? Né? Às vezes você é vítima das circunstâncias, é vítima o autoconhecimento, gente, ele é tão extraordinário que ele te tira do lugar de vítima. Às vezes você é vítima de uma doença. Você se torna, a sua característica é aquela doença. Às vezes você é vítima de alguém dos seus relacionamentos. Às vezes vítima do filho. Dos filhos, do problema dos filhos. Então, quando você tem o seu autoconhecimento, sabendo o que você é, independente, por mais que a gente seja interdependente do seu meio, isso vai te fazer uma pessoa mais satisfeita, saber o que você tem que evoluir, o que você tem que buscar, né? Então, hoje, a maturidade, ela é uma bênção, né? Mas, claro que a gente tem que amadurecer evoluindo. Eu sou uma pessoa muito satisfeita com o que eu faço, né? Cada dia quero crescer mais, né? Me conhecer mais e poder evoluir, ter mais estratégias, mais conhecimento para ajudar outras mulheres a evoluírem, assim como eu ter uma vida boa como eu tenho, né? Porque, igual nós estávamos falando sobre questão de dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro, né? Mas o dinheiro faz bastante diferença, tá? Eu e Valéria tivemos muitos desafios antes de fazer a transição, porque sempre eram situações financeiras, então a falta de dinheiro também é um problema, que é um problema terapêutico também, né? Então, hoje em dia, eu sou muito feliz, né, com a minha vida, com as minhas conquistas, com a minha independência. Eu falo sempre, meninas, ser independente não tem que ser uma escolha de qualquer mulher. Tem que ser uma escolha de qualquer mulher ser independente, financeiramente, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não estou falando que às vezes você é dependente de alguém, da sua família, não que essa pessoa vá te abandonar. São tantas coisas que podem acontecer na sua vida. E o fato, quando você tem algo seu, aquilo te traz uma utilidade também. Não é só sobre o recurso em si, mas às vezes você vai precisar de ter essa independência em situações da sua vida. Independente de qual seja ele, né? De qual seja ele. Muito bom. Muito bom. Valéria, quem é você?
Então, Depois de toda essa evolução. Gente, ela tá linda, né? Eu tô apaixonada, olha só, toda combinando. Isso a gente tá mesmo, que a gente aceita elogio. Então, meninas, a minha vida mudou muito quando veio a maternidade, né? Eu tenho um filho hoje que vai fazer 5 anos, então eu vi que eu precisava, eu tinha 41 anos, não quer dizer, gente, que você vai amadurecer, você pode amadurecer aos 30, aos 30, aos 40, eu amadureci mais aos 40 anos. De quando eu fui mãe, não foi uma gravidez planejada, que eu nunca pensei em ser mãe na vida. Essas pessoas perguntam aí, um segundo filho? Não, gente, é no primeiro, e o primeiro já tá ótimo para mim. Mudou muito a minha vida, a maternidade, sabe? E o que acontece? A maternidade, eu não sei como vocês, quanto que vocês pensaram, mudou os meus sonhos também. Eu sonhava com coisas que a Valquíria sonha. Hoje a Valquíria fala para mim, não faz sentido mais para mim. Que a maternidade muda o pensamento da gente. Eu, como a Valquíria, hoje, eu tenho muito certo, mulheres, tenham certo o que você quer e o que você não quer para sua vida. Hoje eu tenho muito certo que eu não quero para minha vida, entendeu? Hoje eu quero para minha vida mulheres igual vocês que agregam na vida da gente, pessoas que agregam na minha vida, pessoas que não sejam vítimas. E outra coisa, gente, às vezes falando um pouquinho da profissão de vocês, às vezes você fala assim, para eu ter autoconhecimento eu vou ter que gastar dinheiro. Não, gente, você vai ter que investir dinheiro. Por exemplo, para você entrar no nosso negócio, você não vai gastar dinheiro, né, Valquíria? Investir. Você vai investir dinheiro. Porque para você sair de um lugar, você vai ter que, para chegar, você tem que ter investimento. Se você é gordo hoje, você não vai ter que investir indo na academia, fazendo exercício para você emagrecer? Para tudo, para você evoluir, você tem que investir. E eu falo que hoje, como a Valquíria, gente, eu sou muito mais feliz depois da maternidade. Parabéns. Muito mais feliz. Eu sou muito mais realizada depois da maternidade. Falando de Valéria como mãe. A maternidade foi uma bênção para você. A maternidade, gente, pra gente tem pessoas que, né, não, pra mim foi uma bênção. E virou até uma referência, né? Assim, qual das duas aqui tem um filho? Né? Assim, porque vocês são. Virou uma diferença, né, entre aspas, né? Porque vocês são muito idênticas, né? Tudo muito igual, vocês estiveram sempre tudo muito juntas. Então, assim, às vezes perguntam, quem que é a Valquíria, quem que é a Valéria? Que mãe, filho. Né? Que é a mãe. Mãe do Bento. Gente, apesar de a gente ser gêmeo, nós somos bem diferentes. Sempre fomos diferentes de pensar, de pensamento. Mas hoje nós temos a diferença, além de todas as diferenças, a diferença aí de ser mãe. Às vezes, gente, eu nem lembro que eu sou gêmea. A pessoa me pergunta, sou gêmea. Porque eu não lembro que eu sou gêmea. Eu lembro que eu tenho uma irmã, parceira, que eu amo demais. Que é a segunda pessoa que eu mais amo na vida. Que entendeu? Entendeu? Porque a gente tem gente que tem afirmação, que é a segunda pessoa que eu já pensei várias vezes sobre isso. Quem são as pessoas que eu mais amo na vida? Meu filho, a minha irmã e a minha mãe, obviamente, né? Todo mundo sobre mãe. Uhum. Então, gente, eu sou muito realizada hoje. Sou realizada no que eu faço. Hoje eu tenho outra luta também, porque eu quero, tipo assim, trazer algumas mulheres que tipo assim, que tiveram dificuldade, que têm dificuldade, para uma vida mais feliz, uma vida mais que tenha mais sentido, né? Eu sei que a gente trabalha com vendas, né? Às vezes, mas não quero vender. Às vezes você se cuidar um pouco mais, se olhar um pouco mais com amor, você vai ser mais feliz, né? Tem, gente, muitos sonhos a ser realizados. Estou, igual estávamos comentando, estou muito melhor do que eu estava há 5 anos atrás, mas tenho muitos objetivos aí a ser conquistados, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para meu filho. Então, é isso. Que lindo, eu tô emocionada. Eu quero pontuar, gente, que eu estive numa roda com a Valéria, uma roda de conversa, né, para mães atípicas. E aí teve. Você lembra a pergunta que a psicóloga falou? Que era algo sobre autocuidado, né? Se você não olha. Gente, esse problema minha irmã não tem. Você entende? Ela é uma mãe atípica, tem os desafios. Ela fala os desafios que tem que levar, muitas demandas, né? Mas mesmo assim, que eu acho que é uma inteligência emocional, elogiando a minha irmã, que ela não se esqueceu nesse processo. Parabéns. Ela não se esqueceu. Ela tem a prioridade do esporte dela, isso eu acho que faz uma diferença até para ela ter essa força, para ter essa demanda de vida que ela tem. Tipo assim, não se abandonar, né, gente? Quando eu fiquei grávida, depois a mãe, de repente, quando a criança é pequena, não sabe voltar. Tem mães que têm mais facilidade, têm mais rede de apoio, né? Então, por isso que às vezes a gente, como nós são mulheres ajudando, são redes de apoio. Mas tem muitas mulheres que não têm rede de apoio. Então, a principal situação minha depois da maternidade era eu me ver de novo, porque eu passei por um tempo que eu não estava me vendo. Não estava me enxergando. Era eu voltar a ser Valéria. Hoje, demorou um pouquinho, tá, mulheres? Dependendo, demora um pouquinho, tá? Eu voltei, eu me enxergo, além de ser mãe do Bento, uma mulher bonita, uma mulher que está se cuidando, queria ser sarada,
academia, não faço tanto exercício ainda para ser sarada, sabe? Mas tem objetivos tanto profissionais, pessoais, de coisas que eu quero para a vida, E né? isso faz toda a diferença, né? Quando a mulher, independente do filho, independente do marido, independente do problema que ela está vivendo, ela consegue se ver. E quando ela se vê, tudo muda, né, mulheres? Tudo muda quando a gente olha para a gente e fala isso aqui, né? E aí, falando dessa questão que eu estou pontuando bastante do autoconhecimento, né? Acabo falando muito disso. Quando você se autoconhece, se conhece, sabe o que você quer, o que você não quer, eu acho que isso serve para mim, para a Valéria, né? A gente já discute. A gente sabe as relações que a gente vai atrair para nós, né? As relações que você vai ter, tanto de amizades como de relacionamentos amorosos, né? Eu tenho um relacionamento hoje, que é um excelente relacionamento, mas aí porque você sabe, você acaba atraindo, ou você sabe o que exigir, o que é importante, o que não é importante, onde ponderar, né? Onde colocar um limite. Então, assim, porque a nossa vida são relações, gente, porque às vezes é importante a nossa ascensão profissional, o nosso sucesso profissional, mas o que adianta o sucesso profissional se você não tem boas relações dentro da sua casa, ou às vezes fora da sua casa, enfim, então e isso você só, né, vai melhorar se autoconhecendo, se posicionando, colocando limites, que é muito o que você fala, né, Simone? É muito tempo de convivência, né? Amiga. Mas é tempo pelos nossos processos também. Então, assim, uma coisa, a felicidade, ela está em todos os âmbitos da vida, né? Não falo felicidade, porque a felicidade, ela não é... Ela é momentânea, né? É momentânea, né? Momentos felizes. Mas a realização. Uma vida satisfeita, uma vida satisfatória, né? Ela não está num âmbito só, né? Ela está num círculo. Eu estava pensando um dia desse, não sei, eu estava andando na rua pensando assim, você tem um objetivo, um sonho, o que vai te fazer feliz é a caminhada até o sonho. Porque na hora que você chega no sonho, é o processo até o sonho. Porque, de repente, quando você conquista aquilo ali, não vai ser aquele explosão. Felicidade. Porque o processo que foi. Na realidade, a gente tem que gostar do caminhar, né? Sim. Até chegar ao certo objetivo. Porque quando chegar no objetivo, você já vai ter no outro. E aí a nossa vida vai ser essa sequência de querer mais e querer mais. Então você tem que aproveitar o caminho. Que papo delicioso, meu Deus, ficaria aqui para sempre. Também, já começamos antes, né, da gravação, já começou a conversar e agora são muitos pontos de inspiração que vocês trazem, são muitos movimentos, né, nessa trajetória de vocês. Nós queremos agradecer pelo tempo que vocês estão dispondo para nós nesse momento do Pode Só para Elas, de expor, inclusive, né, a história de vocês, a superação de vocês, a individualidade de vocês. Mas agora nós vamos para um momento que é crucial no Pode Só para Elas. Fato ou fake? Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer gravar o seu podcast, que quer tirar suas fotos empresariais. Você que está gostando desse episódio, já curte, já compartilha, já comenta, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que essas mulheres são sucesso. Fato ou fake? Com Valquíria Ramalho e Valéria Ramalho, as gêmeas poderosas. Estão preparadas? Sim. Sim? Ser gêmeo é muito fácil. Não. Fato ou fake? 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 Por quê? Nossa, muito difícil demais. Difícil ser gêmeo, irmã? Eu achei... Discórdia. Tipo assim, quando você é gêmeo, depois que você é adulta, pessoa resolvida, madura, fica mais fácil. Mas por um grande período na minha vida, ser gêmeo foi um peso. Sério? Sim, porque porque é o seguinte, o gêmeo é comparado o tempo todo, né? Ele é comparado, você tem comparação, fulano faz isso, a minha irmã era mais inteligente. Eu era a mais devagar, entendeu? Era mais inteligente, teve algumas situações que a minha irmã fez na frente, e eu ficava me cobrando, sabe, de estar no mesmo lugar que ela, de querer as mesmas coisas que ela, entendeu? Mas tem a bênção também de ser, quando a pessoa é uma boa influência, é uma boa influência para você, igual eu fui uma boa influência para ela se tornar empreendedora, e ela foi uma boa influência para mim, para eu fazer uma mudança de carreira. Mas em determinado ponto da vida, ser gêmeo, para mim, foi desafiador. Em muitas situações, para mim, foi desafiador. E ser igual a outra pessoa. Eu não estou dizendo de convivência com ela, essas coisas de convivência. Tivemos algumas situações de convivência, muitos desafios de convivência, mas, tipo assim, de querer estar no lugar. Tipo, gente, difícil parecer uma com a outra também. Quem é quem, né? Tipo, porque para muitas pessoas é a mesma pessoa.
Você não é uma pessoa diferente, você é a mesma pessoa que outra. E algumas situações, por a gente ser igual, pra ela eu acho que não trouxe, mas pra mim trouxe muitos transtornos, que eu não vou chegar aqui em detalhes, entendeu? Pra mim trouxe muitos transtornos quando eu era jovem, Na vida sabe? jovem. Na vida jovem. Hoje não, hoje é uma bênção. Hoje, como eu falei, não sei se eu falei com vocês anteriormente, ser gêmeo é indiferente pra mim, que eu tenho a minha irmã amada, e o fato de eu parecer com ela, às vezes eu nem lembro. Nós tiramos uma foto hoje igual. Falei, poxa, como é que eu pareço com ela, gente? Às vezes eu esqueço que eu pareço muito com ela, entendeu? Legal, bacana. Eu acho assim, tudo tem o seu ônus e bônus, né? É o fato, assim, a gente sempre se apoiou nos nossos negócios, no primeiro negócio, no segundo negócio, no terceiro negócio, a gente sempre se apoiou, né? Por mais que um momento a Valéria divergiu comigo, mas após isso, sempre caminhamos juntas. É uma pessoa que eu tô com um desafio no meu trabalho, ou eu tô desanimada, ou eu tô... Aí ela vai lá mesmo, que eu, no caso eu sou líder dela, né? Mas assim, mesmo assim, ela tem aquela autoridade de me dar aquela chulapada. Como né? irmã, né? Como irmã. Porque a gente dá chulapada, a gente não é carinhosa, a gente tem objetivo. Coisas de Então irmãos. tem esse apoio, mas tem os desafios, como ela falou, a questão da comparação. Sempre fomos comparadas, né? Em algum momento ela teve um prejuízo nesse sentido. Então eu acho que Deus é tão maravilhoso, gente, que fez da minha irmã, mano. Tá? Porque isso foi um divisor de águas para nós, né? Agora somos diferentes. Agora Ok. Então, assim, tem desafios. Só que aí você vai ter uma pessoa que vai ser. Você vai. Igual, gente, o gêmeo. Não, a de Valéria se fala todo dia. Valéria é a primeira pessoa que eu falo todo dia. Ou eu falo no WhatsApp, ou falo por vídeo. Ou Quero por chamar de ligação. vídeo, agora eu tô tentando diminuir. Muito bom. Tô tentando Muito bom. Então, assim, é uma parceria, mas como toda relação, não tem os seus desafios. Mas eu acredito que o que nós construímos, o que nós fazemos, a gente sempre foi uma parceria um da outra, um apoio nos momentos difíceis, né? De relações, de problemas com relações. Nos momentos difíceis dela, eu fui apoio dela. Nos meus momentos difíceis, por mais que a gente seja bem crítica uma com a outra, a gente sempre sabe se apoiar, sabe? A gente, naqueles momentos que a outra pode não concordar, mas a gente sempre sabe dar um colo para a outra. Que bom. A gente sempre sabe assim, esse não é o momento de eu julgar minha irmã. Esse não é o momento de eu falar, mas eu também te falei, eu também isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sabe quando a gente vai, sabe, tem que apoiar a outra, tem que Ouvir só, né? Ficar calado. ouvir e não falar nada. Muito bom. Eu acho que, assim, ela pode até falar essa questão, assim, tem os desafios, mas é uma bênção ser gêmea. Eu falei no passado. Então é fato ou fake? Então olha só que legal, é fato para uma e fato para outra. Para mim, eu penso, eu sou Muito muito bom, grata a Deus legal, pela minha irmã. bacana. Não que ela não seja grata, mas assim, eu acho que eu consigo ver menos pontos. Empreender é para todos, fato ou fake? Fake. Por quê? Porque tem que ser corajoso para empreender. Você tem que ser corajoso, resiliente. E você tem que entender que um dia a coisa vai dar certo e outro dia não vai. Porque os dias são diferentes um do outro. E tá tudo bem se você quiser ficar na CLT. Tá tudo bem. Né? Porque nem todo mundo nasceu para empreender. Não é todo mundo. Tem que ter as pessoas da CLT, tem que existir. Desde que você esteja satisfeita com a vida que você tem, e a vida que a CLT vai te proporcionar. Sim. Porque o empreendedorismo, ele é desafiador. Né? Tem que ser forte? Tem que ser forte. Vão ter dias bons, dias ruins, e você tem que prosseguir, você tem que continuar fazendo, você é seu patrão. Então você tem que falar, fulano, ó, vamos lá, ó, bater no seu ombrinho e falar, vamos lá. Mesmo sem vontade, mesmo dando errado. Porque quando você abre mão de alguma coisa para empreender, é claro que sempre pode voltar. Mas o empreendedor, ele tem uma visão diferenciada, gente. Ele quer mais. Ele quer além de todo mundo. Por mais que não seja fácil. Mas o dia que vence, meu Deus, mas o dia que Valéria falou assim, é possível, né? Sim. É difícil? Mas é possível. Simone, eu fui a vida inteira empreendedora, né? Me fizeram uma pergunta essa semana. Aí a pessoa falou assim, vontade de voltar para a CLT. Falei, nunca tive. Porque eu nem tenho carteira. Eu não tenho carteira de trabalho, gente. Porque a vida inteira eu fui ser empreendedora. Então eu não sinto falta do que eu não tive. E tipo assim, eu sinto... Hoje, qual que é a benção? Eu sempre pude fazer os meus horários. Hoje você tem tempo, né? Hoje eu tenho tempo, eu posso fazer as minhas escolhas, né? A gente fica sempre, às vezes, achando que não vai dar conta de ser empreendedora e ter filho e maternidade. Mas dá conta, gente. Quem é empreendedor dá conta. É só você se organizar direitinho que dá certo. Então não é para todo mundo, mas para quem decide é possível. Com certeza, absoluta. Okay. É aquele fato que você falou, acho que a Jaqueline falou de decisão. Né?
Quando você toma decisão, as portas vão se abrindo, você vai buscando possibilidades. Você né, tem uma resiliência, vai saber, não, vou tentar aqui. Então, quando você decide empreender, e, claro, às vezes tem um norte, porque dentro do nosso negócio a gente tem toda uma metodologia para a pessoa seguir, né? Só tem que ser feito. Só tem que ser feito. Todos os dias. Ok. Né? Fato, tudo, né? Pra tudo. Fato ou fake? Se você quer, você pode. Não. Eu acho que nem tudo que a gente quer é conveniente, entendeu? Vamos divergir na nossa opinião aqui. Em tudo que você quer, eu vou falar uma coisa agora que de repente não está nem no contexto assim. Às vezes o que a gente quer, Deus não quer pra gente. Entende? Então a gente às vezes tem voltado muito para estar com Deus, espiritualidade, né? Então, tipo assim, às vezes o que você está desejando ali para sua vida ardentemente não é o que Deus quer. Às vezes Deus quer outra coisa para você, Deus tem uma coisa melhor para você. Então, nem tudo às vezes que eu gosto de pergunta, eu não concordo, né? Fake. É fake. Para mim é fake. Então, eu fico entre o fake e o falso. Depende de que área da sua vida. Né? Depende do que. Claro que tem a questão da espiritualidade, mas depende se Deus colocou no seu coração aquela vontade. Estou falando profissionalmente, né? Estou falando profissional. Se você quer, você pode. Dentro do nosso negócio, sempre tem essa fala. Mas o poder, o pode, depende. Sabe aquela. Sempre, quando você tem metas smart? Que as metas têm que ser boas, alcançáveis, tem que favorecer o meio. Então, depende do que você quer. Né? Com a Valéria, até antes no discurso, falando, às vezes você quer uma coisa que não é boa e você não está enxergando. Né? Então, depende da área da vida o que você quer. Mas essa avaliação que é boa ou ruim, né? Às vezes, como você vai saber, né? Às vezes, com ajuda, com a mentoria, saber se... Porque às vezes a gente quer coisa que a gente acha que é boa e não é. Muito né? Aquilo bom. que a Valéria falou. Muito bom. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a participação de vocês aqui no Pode Só Pra Elas. Meu coração tá tão quentinho que eu nem tô querendo ir embora. Eu gostei. Ai, muito bom. As nossas histórias aqui sempre inspiram e vocês sabem disso, né? Aquele dia sentado lá, tomando alguma coisa juntas, eu falei isso pra vocês. Todos os dias eu me inspiro muito na vida de vocês, acompanhando vocês nas redes sociais. Deixa aí o @ de vocês para quem quiser seguir, para quem quiser se tornar empreendedora da beleza, fiquem à vontade. Eu que agradeço, Simone, o convite, amei. A Simone logo chamou, eu já aceitei. Aceitem, gente, que a Simone é maravilhosa. Aceitem a mentoria delas, aceitem a mentoria da Jaqueline, que elas são maravilhosas. O meu @ é Valéria Ramalho Oficial, tá? No Instagram. E quem deseja aí ser uma empresária da beleza, pode chamar a Valquíria, pode chamar a mim, a que você se identificar mais. Nós estaremos à disposição e agradeço demais o convite, desejo prosperidade, muito sucesso para vocês nesse projeto do podcast, tá bom? Obrigada, meu bem. Manda um beijo pro Bento, lindo do meu coração. Valquíria. Mais uma vez quero agradecer aí pelo convite. Foi um bate-papo delicioso, né? E realmente parece... A gente tem tanta coisa para falar que a gente não falou aqui ainda, né? Como a Simone falou, a gente ficaria aqui uma tarde toda, uma manhã toda, conversando, falando sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Meu Instagram é Valquíria Ramalho. Quem quiser lá nos seguir, eu e Valéria, né? Ver um pouquinho da nossa dinâmica, de como a gente trabalha no nosso negócio, quiser chamar também, a gente vai estar lá à disposição. Obrigada, viu? Muito sucesso para vocês. Parabéns aí pelo projeto. Tenho certeza que ele pode aí inspirar, né, muitas mulheres na questão, porque quando você bate o papo, você ouve, na questão de mentalidade. Então, parabéns aí, muito sucesso para vocês. Obrigada mais uma vez, né? Nós ficamos felizes em receber essas mulheres poderosas e você que assistiu esse episódio até o final, aproveite para compartilhar, para curtir, para seguir o canal, para comentar aqui quais têm sido seus grandes desafios diante de toda a história das nossas amigas. E eu espero você no próximo episódio. Muito obrigada. Também, gente, por favor, né? O podcast tá lá no Instagram também, tá? @pode só pra elas, vai para lá também, que a gente tá postando os cortes lá. Obrigada. Beijo. Beijo.